Existem diferentes matemáticas? Como é a matemática realizada pelo índio? Para iniciarmos nossa reflexão, reproduzimos o depoimento de um índio relatado em um congresso de etnomatemática, realizado em 2002 em Ouro Preto, transcrito por Leila de Andrade, 2008. Quando vamos construir nossos arcos, devemos dimensionar os componentes do arco com o galho e a corda. Para isso, utilizamos de nossos braços, o que permite construir arcos proporcionais a cada índio. Porém, o homem branco possui um outro tipo de unidade de medida, que eles chamam de metro. O índio não abandonou os conhecimentos, ele apenas adaptou o conhecimento do branco ao índio e o assimilou. Hoje, o índio tem dois meios de medir as coisas, com a medida do índio e com a medida do branco. O depoimento deste índio deixa claro que os povos indígenas criaram um conhecimento matemático diferente, de acordo com suas necessidades e experiências, ou seja, conforme seu contexto cultural. Interessante a última frase pronunciada por ele, dizendo que hoje o índio apresenta duas formas diferentes de medir as coisas. Será que, da mesma forma como aprenderam a medida do branco, valorizamos e procuramos aprender com o índio a riqueza de sua cultura? Há um movimento que surgiu na década de 1970, chamado de etnomatemática, que estuda justamente as diferentes formas de matemáticas que são propícias de grupos culturais. O objetivo da etnomatemática é valorizar as diferenças que há na construção matemática de acordo com cada cultura, ressaltando que há múltiplas maneiras de trabalhar com os conceitos matemáticos e que todos os diferentes grupos sociais produzem conhecimentos matemáticos. Neste estudo, destaca-se o Biratã D'Ambrosio, que em 1994 escreveu, abre aspas, a geometria do índio é colorida, enquanto a geometria grega eliminou a cor. E a aritmética do índio é qualitativa, enquanto a aritmética do branco é pura codificação quantitativa. Fecha aspas. Nogueira, Mesquita, 2016. Trata-se, assim, de reconhecer a pluralidade cultural, recompondo uma educação que valorize as raízes das mais diversas culturas e as diferenças entre elas, ressaltando que toda construção do conhecimento matemático é válida e está vinculada à tradição, sendo que todos os grupos sociais produzem matemática. A seguir, vamos conhecer um pouco mais da matemática indígena, ressaltando os diferentes grupos que tiveram em sua própria maneira de expressão matemática, seja no sistema de numeração, representação geométrica, em suas criações artesanais e utensílios. A presença da geometria na arte indígena. Além de um universo de cores, é comum observarmos em artesanatos indígenas a presença de formas geométricas, simetrias e muita matemática no entrelaçamento de fibras. Esse trabalho começa bem cedo nas aldeias, onde as crianças observam os mais velhos manuseando as fibras flexíveis, como o bambu e o cipó, na produção de cestos, bijuterias, entre outros. A citação abaixo de Flávia Dias Ribeiro e Rosa Maria Leonardi, 2004, pertencem ao texto Matemática e Artesanato Indígena, uma abordagem centrada na perspectiva da etnomatemática, onde foi realizado um projeto junto a alunos e concluiu-se que, com o bate-papo, constatou-se que os conhecimentos matemáticos presentes no artesanato indígena são provenientes, em geral, da herança cultural dos índios, e não de conhecimentos matemáticos escolares formalmente construídos. Na produção do artesanato, os índios criam estratégias muito próprias, que conferem características de regularidade aos objetos. Por exemplo, para fazer desenhos nas formas geométricas, como o quadrado, nos objetos, eles não utilizam réguas ou outros instrumentos de medida, como a fita métrica, a trena, entre outros. Eles utilizam pedaços de madeira ou pequenas ripas como unidade padrão de medida.
e com isso garantem que a medida estabelecida para o lado do quadrado seja garantida. Assim, a matemática do artesanato em algumas aldeias é caracterizada pela herança cultural dos antepassados e pela observação do feito pelos mais velhos. Segundo Costa e Borba, 1996, o relacionamento entre a matemática escolar e aquela produzida nos diferentes meios culturais foi uma das questões que provocou o surgimento da etnomatemática. Sistema de numeração indígena. A forma de contagem indígena é diferente do sistema decimal. Assim, há algumas que utilizam a correspondência 1 a 1, outras contam na base 2, considerando par e ímpar, base 3, 5, 10 e 20. A seguir, apresentaremos exemplos de como é feita a contagem na base 1, 2 e 20, apresentada no trabalho de Leila de Andrade, 2008, intitulado, entre abre aspas, A Matemática na Cultura Indígena, fecha aspas. Na língua Campá, Aruaque, o cálculo é feito através da correspondência 1 a 1. Por exemplo, uma mãe de 4 filhos não pensa, vou cozinhar 4 ovos para meus filhos. Ela pensa, vou cozinhar um ovo para cada um dos meus filhos. Um homem não diz, vou cortar 8 estacas para fazer a casa. Ele diz, vou cortar uma estaca para cada canto e mais uma para cada lado. E se alguém lhe perguntar quantas ele vai cortar, ele vai responder, vou cortar várias. Com esse tipo de cálculo biniunívoco, não é necessária uma grande quantidade de termos numéricos. Ainda, segundo a mesma autora, algumas tribos desenvolveram a contagem de base 2, associando a ideia de par e ímpar, conforme pode-se perceber na transcrição. Com este sistema, um homem calculando o número de estacas para fazer a sua casa diz: vou cortar um par para a parte da frente e outro par para a parte de trás, mais outro par para o meio deles e um par para sustentar o cume. Percebe-se ainda que os nomes dos numerais estão relacionados às observações do índio e sua experiência com a criação. Na língua xerente, G, por exemplo, a palavra do numeral 2, ponwak, significa rastro de veado, devido ao fato do casco fendido do veado ser de 2 partes que estão sempre juntas. Na língua chavante G, a palavra para 2, maparani, significa como as patas da ema, porque a ema tem um par de patas. O numeral 4, maparani tisiuiva, como as patas de um par de ema. O termo para o numeral 5 é imuto, que significa sem o companheiro. Algumas tribos utilizam a base 20, tendo como referência a contagem pelos dedos das mãos e dos pés, conforme relata Andrade, 2008. Nessas línguas, o termo para o numeral 11 significa um dedo do pé, ou mãos mais dedo do pé, e assim por diante, até completar 15. O termo para 15 significa mãos mais um pé, ou metade dos pés. Os termos para 16 a 19 baseiam-se no numeral 15. Por exemplo, os termos para o numeral 16 significa mãos mais um pé mais um dedo. O termo para 20 significa ou os pés, ou o fim dos pés, ou mãos e pés, ou uma pessoa. O termo para 30 significa 20 mais as mãos. O numeral 40 é 2 20. O numeral 60 é 3 20. O numeral 80 é 4 20. O numeral 100 é 5 20. Assim, percebe-se que, conforme já abordamos anteriormente, a matemática vai sendo construída de acordo com a experiência de um povo. E a etnomatemática se preocupa justamente em reconhecer e valorizar essa cultura, incentivando a criação de um padrão educacional que responda aos anseios de cada povo.
Nesse sentido, vamos ver o que o Estado de São Paulo tem feito para valorizar a cultura das comunidades indígenas. A educação indígena nas escolas estaduais. Em uma pesquisa aos meios digitais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, deparamos com a frase "preservando tradições em sala de aula". E percebemos que é assim que educadores, comunidade e várias equipes se mobilizam em garantir a educação escolar atrelada à cultura local, em mais de 40 unidades escolares para atendimento a mais de 1.800 alunos indígenas das etnias Guarani, Nhandewa, Guarani Míbia, Terena, Krenak e Kaiang, em várias localidades do estado. A grande maioria das escolas indígenas são localizadas na própria aldeia, facilitando o deslocamento das crianças, onde as aulas são ministradas por professores indígenas da própria localidade. Os estudantes indígenas estão distribuídos pelos diversos segmentos de ensino: educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ensino médio e educação de jovens e adultos, EJA. As aulas oferecidas seguem as diretrizes do Currículo do Estado de São Paulo, porém, há uma valorização da identidade indígena, preservando seus costumes, língua, cultura, canto, dança, entre outros. Segue trecho da apresentação da educação indígena no site Educação do Estado de São Paulo. O conteúdo ensinado por educadores que vivem nas aldeias seguem as diretrizes do Currículo do Estado de São Paulo, mas com um olhar voltado à cultura de cada tribo e à valorização da tradição dos povos indígenas. A alimentação escolar leva em conta os hábitos dos estudantes, acrescentando ao cardápio produtos como o milho verde e a farinha de mandioca. Além dos outros ingredientes comuns, há 5.000 escolas que fazem parte da rede. As disciplinas são trabalhadas de acordo com o Núcleo de Inclusão Educacional, NINC, e o Núcleo de Educação Indígena, NEI, órgãos da Secretaria da Educação responsáveis por gerir políticas de inclusão para os alunos e que integram a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, CEGEB. Assim, como o índio tem sua construção matemática e que precisa ser valorizada, nossos alunos também trazem as experiências obtidas em seu convívio. Os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos, por exemplo, trazem um conhecimento empírico utilizado no seu dia a dia, em seu trabalho. Partindo desta experiência, é possível acontecer o diálogo entre professores e alunos, onde os dois aprendem e contribuem para o crescimento mútuo. Como escreve Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A riqueza e a beleza da matemática, aprendida dentro e fora do âmbito escolar, devem ser vistas como complementares e respeitadas.